Paz do Senhor, boa noite, glória a Deus por essa noite. Queria começar aqui com uma oração, amém. Louvado seja Deus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigada, Senhor Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, nessa live, abençoa. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor Deus, a palavra. Espírito Santo, toque por mim, fale por mim. Espírito Santo, eu preciso de ti. Pai, sem ti eu não sou nada. Como eu preciso de ti, Espírito Santo. Como nós precisamos de ti, ó Pai, em todos os dias da nossa vida. Em cada momento, Senhor. Fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai tudo bem em nome de Jesus? Vai tudo bem? Pai Senhor, irmão Jonathan. Aleluia. Deus abençoe, minha irmã Gisele. Glória a Deus. Como eu sempre digo, né? Café, na realidade, quem fala isso é o apóstolo Paulo, em Romanos, mas eu sempre gosto de citar esse versículo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E eu quero compartilhar a palavra, tá? Você pode pegar aí sua Bíblia, se puder, acompanhar comigo. Amém? Vamos falar da palavra de Deus, e é a coisa mais maravilhosa. É a gente falar da palavra de Deus. Pai, Senhor, Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. E obrigado pela força. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Pai, Senhor, Pai do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Lausane. Profeta Jeremias, capítulo 29, um versículo muito conhecido, versículo 13. Jeremias 29, 13. Se você puder abrir a Bíblia aí, acompanhar comigo, vamos lá. Em nome de Jesus, internet. Jeremias 29, 13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tá? Eu queria colocar um tema, né, nessa ministração, que como nós estamos vivendo os últimos dias na terra, nós precisamos buscar ao Senhor como nunca. Nós precisamos buscar o Senhor, ler a palavra, meditar na palavra, orar como nunca. Né? Nós precisamos estar fortalecidos, porque o dia mau está chegando, tá? Então nós precisamos buscar a Deus. Amém? E aquele que busca Deus, né? Como diz aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, tá? De todo o vosso coração. E o 14, a parte A do versículo diz assim: E serei achados de vós, diz o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor, nós seremos achados por Ele. Aleluia. Ele atenderá a nossa oração. Ele atenderá o nosso clamor. Quando nós chamamos por Ele, né? Como diz o profeta: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Nós seremos achados por Ele. Os olhos do Senhor estão atentos, né? Aqueles que clamam a Deus, né? Eu queria também ler Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 15, diz assim, o profeta Azarias está falando com o rei Asa, tá? Lá no versículo 2, a parte B aí, Pai Senhor, irmão João, Deus abençoe. A parte B do versículo 2, então, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele.
vós estáis com ele. Então, o Senhor está conosco quando nós o buscamos, como a gente viu aqui em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o Senhor está conosco enquanto nós estamos buscando ele, né? E se o buscardes, o achareis. A gente viu lá em Jeremias. Porém, se o deixardes, vos deixará. Tá? Então, a partir do momento que nós estamos buscando ao Senhor, o Senhor está conosco. Mas a partir do momento que nós deixamos de buscar ao Senhor, ele também nos deixará, tá? Então, como eu disse, nós precisamos buscar ao Senhor nessa época, como nunca. Eu vou repetir várias vezes nessa noite isso daqui. Nós precisamos buscar ao Senhor como nunca, tá? Cada vez mais. Em nome de Jesus. Está chegando o tempo que Jesus vem buscar a sua igreja. Está chegando o tempo. Cada dia que passa é menos um dia para a volta do Senhor. Eu estou falando aqui, Jesus pode voltar agora. A palavra de Deus diz que ele vai vir num piscar de olhos. Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para isso. Por isso nós precisamos buscar ao Senhor. Cada vez mais, né? Olha só. Como eu disse, esse tempo está chegando. O tempo que Jesus vem buscar a sua igreja, tá? E os fiéis da igreja, tá? De Cristo, serão preservados no tempo da provação, tá? Eu creio nisso, tá? Eu creio que Jesus vai vir antes da tribulação. Existem várias linhas. Existe a linha que pessoas acreditam que Jesus vai vir durante a tribulação e existe a linha que estudiosos dizem que vai vir depois da tribulação. Eu creio que Jesus vai vir antes. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas, tá? Se você puder abrir a sua Bíblia aí. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo 36. Diz assim, ó, Lucas 21, 36. Pai, Senhor, queridas, Edneia, Leia, um beijo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Aqui a gente tá falando da tribulação, tá? E de estar de pé diante do Filho do Homem, tá? Então, como eu disse, nós que estamos buscando ao Senhor, que se permanecermos fiéis, nós seremos preservados do tempo da provação, que é a tribulação que está por chegar, tá? Eu creio, como eu disse, Jesus vai buscar a sua igreja e logo entrará a tribulação, tá? Eu creio nisso, tá bom? Assim como aconteceu, lembra da história de Noé? Lembra? O Senhor avisou Noé, Noé construiu a arca, Noé avisou o povo que viria o dilúvio, mas ninguém acreditou. É o que está acontecendo hoje. Ninguém está acreditando que Jesus vem buscar a sua igreja. Está sendo pregado, mas muitas pessoas não estão acreditando, né? Então, Noé, ele pregava. O que aconteceu? O Senhor falou, entra na arca. Os animais entraram na arca. Foi fechada a arca, caiu o dilúvio. Ou seja, Deus tirou Noé antes do dilúvio. Deus tirou Ló antes de Sodoma e Gomorra ser queimado, tá? Por isso que eu acredito, e a gente viu aqui em Lucas 21, 36, que Jesus vem nos buscar, aleluia, você pode dar um glória aí, que ele vem nos buscar antes da tribulação, porque nós estamos vivendo o princípio das dores ainda, nós estamos no princípio das dores, guerra, rumores de guerra, tá? O amor se esfriando, a gente vai entrar nesse texto daqui a pouco, nós estamos no princípio das dores, a gente não entrou na tribulação, não entramos, tá? Então, por isso que é um tempo de busca ao Senhor. Pai, Senhor, querida, precisamos buscar ao Senhor. Aleluia. Vamos lá para o texto de 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A partir do versículo 3 diz assim, ó. Amém, irmão? Eu também creio nisso. Ninguém, segundo Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui a gente tá falando do anticristo, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora. Olha, eu não sei se vocês estão acompanhando aí alguns vídeos, né, no YouTube. Eu tenho acompanhado, como eu gosto de falar do um pastor, Rafael Bittencourt. Ele sempre falou. Tem uns 3 anos que ele tá no YouTube e ele fala sobre isso. E ele tem mostrado, ele tem provado em jornais, né, que o cerco está se fechando. Eu vi, não sei se foi ontem ou hoje de manhã, a questão da Bíblia, que será proibida, já está sendo proibida na China, já vai ser nos Estados Unidos, tá? Então, como é importante a gente guardar isso aqui no coração. A palavra de Deus diz lá no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A gente precisa esconder no coração. A gente precisa meditar na palavra de noite, como diz Salmo 1:2, antes tenho prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A gente precisa ter esse prazer, a gente precisa guardar no coração a palavra. Porque tá chegando o dia mau, a gente tá no princípio das dores. Vou entrar nesse texto depois, tá? Então, o tempo, o filho da perdição, ainda ele não se mostrou ainda, tá? Que é o anticristo, tá bom? Que é o homem do pecado. O qual se opõe, então no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. É o que vai acontecer. Tá sendo construído o templo, tá? O templo de Salomão que foi destruído já tá sendo construído. Ele vai ser adorado nesse templo, tá? E de sorte que se assentará, ele vai se assentar no trono, como Deus, tá? Porque ele vai querer ser adorado. Pai, Senhor, minha amada Raquel, beijo. Então, como Deus, ele vai querer ser adorado como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo dizendo aos Tessalonicenses. E agora vós sabeis o que o detém. Ele não se manifestou ainda porque tem uma coisa que o detém ele. Alguns estudiosos dizem que é o Espírito Santo e a igreja. É o que detém o anticristo, é o que está detendo o anticristo, tá? De se manifestar. Então, vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, que vai ser na grande tribulação. Haverá o tempo de tribulação de 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação. Ele vai se manifestar de verdade, querendo ser adorado na grande tribulação, tá? Ó. Que ele vai tirar as máscaras, né? Que eu digo assim, que ele vai se revelar mesmo, vai ser na grande tribulação. Então, gente, o negócio tá tão sério, é tão verdade isso, parece que é uma história da carochinha, né? Mas isso é tão verdade que tá acontecendo, porque a gente vê a Organização da Saúde, que eu não quero falar o nome, né? Porque é mundial, tá? Está com uma agenda. E essa agenda, ela tem que ser cumprida até o ano de 2030. Nós estamos em 2023, tem 7 anos. Parece até que a gente tá na tribulação, né? Mas a gente não tá ainda, tá? Como eu disse, nós estamos no princípio das dores. Então, olha só. Isso está para acontecer, tá? Mas tem uma coisa que está o detendo, que é a igreja. A igreja. Porque, olha só, como as coisas se encaixam, tá? Eu vou voltar aqui no versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, que é a igreja, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então, quando a igreja subir, não vai ter mais o que o detém, aí ele vai se manifestar,
tá? Ele vai se manifestar, daí ele vai declarar, vai ter paz agora, porque o que acontece? Quando a igreja subir, vai haver um caos. Por quê? Avião caindo, carro batendo, só desastre. Por quê? Né? Vai estar lá um crente pilotando, o avião vai cair, o homem vai ser arrebatado, o avião vai cair. Então vai ser uns desastres. Daí o anticristo, ele vai querer colocar uma paz, tá? Ele vai decretar uma paz. E aí aonde todo mundo, nossa, é o cara, esse é o cara. É o que vai acontecer, tá? Porque precisa acontecer alguma coisa grave para ele entrar na cena, entendeu? Para ele se revelar. Então, essas coisas, Jesus vai vir buscar a sua igreja, aonde vai começar o caos, tá? E aí onde vai ser decretada a falsa paz é onde que ele aparece. Só que alguns vão saber que é o anticristo, quem conhece a palavra, porque a gente sabe que nem todos vão subir, entendeu? Nem todos vão subir. Então, esses que conhecem um pouco a palavra, que conhecem a palavra, que vão ficar, vai saber que é o anticristo, entendeu? E vai alertar as outras pessoas, aonde que ainda nesse período vai haver salvação, tá? Vai haver salvação ainda. Mas não queira ficar. Não queira ficar, queira subir, tá? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui o texto, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste até que no meio seja tirado. Como eu disse, o arrebatamento da igreja, aí não tem mais o que detém ele de operar. Entendeu? Aqui na terra. E então será revelado o iníquo. Quem? O anticristo. A quem o Senhor desfará, aleluia, pelo sopro da sua boca e aniquirá pelo esplendor da sua vinda, né? Depois da segunda vinda. No caso aqui a gente fala terceira, né? Porque Jesus nasceu, aí ele vem buscar a sua igreja, aí depois ele, tá? Para o judeu, não. Para o judeu vai ser segunda vinda, né? Tá certo? Então, lembrando, Jesus vem buscar a igreja. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí não tem mais nada que vai resistir o anticristo de começar a operar com o seu plano na terra. Aonde vai ser colocada a marca da besta. Porque assim, no período da grande tribulação, quando fala lá em Apocalipse 13 que ninguém vai poder comprar e vender, tá? É o período da grande tribulação já, que vai ser obrigado a colocar o chip, a marca, né? Tá certo? Então, meus irmãos, como eu disse no início, que eu vou falar o tempo todo nessa live, precisamos buscar a Deus como nunca, porque Jesus vem buscar a sua igreja, tá? Jesus vem buscar a sua igreja. E para a gente poder subir, para a gente poder estar com o Rei da Glória, a gente precisa, como diz aqui em Hebreus, ó, Hebreus 12, 14, gosto muito desse texto, tá? É um alerta, né? Para todos nós. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Pai, Senhor, querida, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem duas coisas aqui. Seguir a paz com todos. Nós estamos de bem com todo mundo, tá? Sem guardar rancor, sem guardar ódio, raiva. Estarmos em paz, liberar perdão, né? Ter o coração livre para perdoar é uma coisa para a gente poder subir. Segundo, santificação. Sem a paz com todos e sem a santificação, não veremos o Rei da Glória. Não, a gente não vai poder subir. O Senhor disse na sua oração do Pai Nosso, nos ensinou a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, tá? E se eu oro assim, Senhor, me perdoa, porque eu perdoo quem me ofendeu, então nós devemos perdoar, porque lá
depois da oração do Pai Nosso, o versículo 13 e 14, se eu não me engano, fala assim: porque se vós não perdoares aos vossos devedores, o Pai também não vos perdoará. Então, a gente precisa liberar perdão e ter a santificação, buscar a santificação, tá? Para a gente poder ver o Rei da Glória. Outra coisa, cumprir os mandamentos. Ah, mano, você tá falando de Êxodo 20? O Senhor resumiu os 10 mandamentos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5, se eu não me engano, em 2, tá? Vou ler para você. Marcos 12. Marcos 12. São os 2 mandamentos que o Senhor resumiu. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, para a gente poder subir, a gente precisa seguir a paz com todos, santificação, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, tá? Amar ao próximo. Só que a gente sabe que por causa do tempo que a gente está vivendo, o amor está se esfriando. Olha só o que diz Mateus. Eu disse que a gente já lê a palavra, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ó, Mateus 24 diz assim, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, nós não podemos deixar que esse amor venha se esfriar na nossa vida. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar o nosso próximo, tá? Nós precisamos nos doar, né, pelo nosso próximo. Como é difícil isso. É que o Senhor tenha misericórdia, que a gente venha olhar para uma pessoa que sofre a necessidade, está passando necessidade, a gente venha se colocar no lugar dela, tá? Para a gente poder ajudar, porque se a gente não se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, a gente não ajuda. E a gente precisa disso, amar o nosso próximo como a nós mesmos, não discriminar as pessoas, né? O apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, ele fala que a gente tem que tratar as pessoas superiores. A gente tem que ver a pessoa como ela... Não, ela é melhor do que eu. A gente tem que olhar assim para as pessoas. Não dizer eu sou melhor que ela. Não, é o contrário. Jesus nos ensinou assim. O apóstolo Paulo. Tá? Nós não somos melhores que ninguém. Eu posso ter o cargo que eu tenho. Eu posso ter a influência que eu tenho. Eu posso ter o emprego que eu tenho. Eu não sou melhor do que ninguém. Jesus disse, ele disse, o rei, o mestre, o nosso Senhor Jesus, ele disse, eu vim para servir. E nós, se o rei disse isso, imagina nós precisamos também ter esse pensamento de servir, não de ser servido. Jesus disse, eu vim para servir, não de ser servido. Se Jesus disse isso, imagina a gente, né? Então a gente precisa descer para poder subir com o Pai, aleluia, glória a Deus, ó. Mas aquele que perseverar até o fim, eu tô no versículo Mateus 24, li o 12, né, que eu falei do amor, que está se esfriando, e agora o 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que aguentar a luta, aquele que aguentar a tribulação, vai alcançar, vai conseguir a coroa da vida. Aleluia. Então nós precisamos permanecer firmes. Glória a Deus. Pai Senhor, querida. Ó. E o versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O evangelho está sendo pregado, né? A internet tá, o evangelho tá explodindo por aí. Então, Jesus, ele está prestes a buscar a igreja. Eu disse que
eu iria falar do princípio das dores que nós estamos vivendo. Nesse capítulo também, 24, voltando aqui, ó, o versículo 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis guerras. O que a gente está vendo hoje? Guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas Jesus disse, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos, em vários lugares. Olha como que isso está aumentando, né? É igual a dor de parto. Quando a mulher está prestes para tá chegando a hora de ter o nenê, a contração vai aumentando. É a mesma coisa aqui no princípio das dores. Vai aumentando guerra, peste, né, terremoto, maremoto, tsunami, tudo isso vai aumentando. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, tá? É isso que eu estava falando. A questão do princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós ainda não estamos na tribulação. A gente viu lá, em Tessalonicenses, né? A hora que ele vai se revelar, tá? A gente viu em Mateus, em Lucas 21:36, que nós seremos preservados, tá? Eu creio que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Nós seremos preservados no tempo da provação, tá? E eu disse que pra gente subir, pra gente estar com o Rei da Glória, a gente precisa amar a Deus, amar o próximo, seguir a paz com todos, a santificação, e nós precisamos ter uma vida de arrependimento, né? João, o apóstolo João fala na sua epístola, aleluia, glória a Deus, ele fala que na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 1, tá? Primeira epístola de João 1:8, ele fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu acho maravilhoso esse versículo, porque se nós confessarmos, Provérbios fala que aquele que deixa a transgressão, que é o pecado, alcança a misericórdia. Então, aquele que confessa, João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, ele sabe quando nós estamos confessando, que nós nos arrependemos de verdade. Ele sabe, ele conhece o nosso coração, né? Então, quando nós confessamos, nós nos arrependemos, nos deixamos. É tremendo. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. E nos purificar de toda injustiça. Sabe, lá em Tessalonicenses, eu falei hoje de manhã, né, para quem ouve as minhas mensagens de manhã, eu falei que Colossenses, que Jesus, ele riscou a cédula. Ele riscou a cédula. Então, aqui quando o Senhor, ele nos perdoa, ele risca a cédula de novo. Ele risca, né? Tem versículo que fala que o Senhor, ele lança nas profundezas dos mares nossos pecados. Então, para nós alcançarmos a misericórdia de Deus, nós precisamos confessar, deixar, tá? É simples. E o Senhor nos purifica de toda injustiça. Aleluia. E quando nós confessamos nossos pecados, nós deixamos. Aleluia. Nós estamos aptos para subir, tá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, para nós subirmos, eu vou repetir para você guardar, tá? Nós precisamos amar a Deus, amar ao próximo. Nós precisamos seguir a paz com todos, a santificação. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, tá? Como eu disse, amar o próximo, amar a Deus e não amar o mundo, tá? E nós precisamos ser diferentes, irmãos. Nós precisamos ser diferentes do mundo. João, ele continua falando aqui
no capítulo 2, no capítulo 2, lá no versículo 3, ele fala assim, ó. E nisso sabemos que conhecemos que se guardarmos os seus mandamentos, nós conhecemos ao Senhor se guardamos os mandamentos. Para a gente guardar o mandamento do Senhor, a gente precisa o quê? Meditar na palavra. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, para a gente poder guardar os mandamentos. Aquele que diz eu conheço, ou seja, eu digo eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, a palavra diz que é mentiroso, tá? E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, né? Se guardamos a palavra do Senhor. Lembra de Deuteronômio 28? Fala assim. Deuteronômio 28, do 1 e 2, fala... aquele que guarda, aquele que pratica, aquele que ouve, né? Esse será abençoado, tá? Então, é guardar o mandamento e é praticar. Ouvir, guardar e praticar. Este é abençoado, né? E aí, Moisés descreve todas as bênçãos para aquele que obedece os mandamentos do Senhor, tá? Então, é isso. É abençoado, tá? Aquele que guarda a palavra, tá? E aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou. Olha que sério. Por isso que a palavra cristão é uma coisa muito séria quando você fala eu sou cristão. Quer dizer, pequenos cristos, né? Se eu sou uma cristã, eu devo andar como Cristo andou, como Jesus andou. Ele andou em amor, ele andou em perdão. Lembra daquela mulher que aquelas pessoas chegaram com aquela mulher que havia adulterado e falaram assim, mestre, na lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. Que Jesus disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus é perdão. Né? E aqueles homens foram saindo porque todos tinham pecado. E eles tendo pecado e acusando uma mulher que foi pega em flagrante e queriam apedrejar ela. Mas Jesus perdoou. E assim também nós devemos perdoar, né? Jesus andou em perdão, Jesus era humilde, não havia orgulho nele, ele sendo o rei da glória, sendo o salvador do mundo, ele era humilde. Nós também devemos ser humildes, né? Que o orgulho saia da nossa vida, cautivei saia da nossa vida. Em nome de Jesus, nós devemos ser pessoas humildes, né? Humilde de coração. Aleluia, como Jesus andou em misericórdia, em perdão, em amor, né? Então nós devemos andar como Jesus andou. Vamos lá para o 9. Aleluia, glória a Deus. Ó, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, isso aqui é muito sério, né? Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, olha o que diz a palavra. Até agora está em trevas, tá? Se você está de rixa com seu irmão, se você não olha na cara de uma pessoa, a palavra diz. Então, como que a gente quer subir desse jeito? Não vai. A palavra diz, seguir a paz com todos, tá? Isso aqui é um alerta, é uma palavra de reflexão para a gente poder subir, tá? Primeiro, o Senhor fala comigo primeiro, entendeu? Não sou perfeita. Como eu li aqui, todos nós somos pecadores, mas a cada dia a gente precisa acertar a nossa vida diante de Deus, para a gente poder subir, estar com Jesus na glória, tá? E aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama está na luz. E nele não há escândalo, tá? Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. E anda em trevas. E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? 15. Então, ó... A gente precisa amar Deus, amar o próximo e não amar o mundo. E o 15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O
que a gente está vendo por aí, irmãos? Nossa, dá até vergonha de falar, que eu não vou nem falar. Depois você me pergunta, Amanda, o que você ia falar? Você vê nos vídeos só o sangue de Jesus, os negócios gospel aí, só o sangue. Então, a gente está vendo que o negócio está apertando, só que a gente não... O que o apóstolo Paulo disse? Que a gente não deve se conformar com o mundo. Nós precisamos ser diferentes, a gente não pode aceitar essas coisas. Não sei o que gospel. Eu não quero falar aqui, gente, porque dá vergonha de falar, entendeu? Não quero escandalizar o evangelho. Mas se você vê o YouTube, você sabe do que eu tô falando. Ou depois você me pergunta no particular. Então, não devemos amar o mundo. Nós temos que ser diferentes, separados. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. A gente não pode fazer o que o mundo faz, a gente tem que ser diferente, tá? Nós somos cristãos, pequenos cristos. Temos que andar como Cristo andou, tá bom? Aleluia. E detalhe, tá? A gente vive, como hoje eu comentei, como eu disse, né, nas mensagens de manhã que eu mando, eu falei da origem do pecado, né? E a nossa luta é espiritual. Desde o início, desde quando Adão pecou, Satanás tentou Eva. E até hoje ele nos tenta, né? O nosso inimigo, ele é antigo. Ele é bem antigo, né? Então, ele sabe como nos tentar. Ele sabe o nosso ponto fraco. E a nossa luta não é contra pessoas, que fique bem claro isso, tá? Quando você ficar com uma rixa de alguma pessoa, pensa nisso que eu tô te falando. A sua luta não é contra essa pessoa. A sua luta é espiritual, tá? A nossa luta é espiritual. Quando Adão pecou, né, foi entregue tudo para Satanás. O príncipe deste século é Satanás. Por isso nós estamos vivendo neste mundo, que a nossa luta é constante. Quem governa aqui é ele. O Senhor, né? O Senhor como que eu posso dizer? Ele está no controle de tudo. É isso que eu queria dizer, é permissão de Deus. Deus permitiu, porque Adão pecou, né? Adão pecou e foi entregue o reino, entendeu? Quem deu nome aos animais, quem estava ali, reinando no Éden era Adão, entendeu? Depois que ele pecou, ele foi expulso do jardim do Éden, entendeu? E aí o príncipe desse século é Satanás. Quando Jesus foi tentado, o que o diabo disse para Jesus? Se me prostrares, se me adorares, te darei os reinos. Entendeu? Então quem reina é Satanás. E a nossa luta é constante. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, deixa eu ver o horário, nossa, já vou terminar. Efésios 6 diz assim: não demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astustas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. E o Senhor nos deu armas espirituais. Está lá em 2 Coríntios. O Senhor nos deu armas espirituais para a gente lutar, tá? 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas de Deus para destruição das fortalezas. Nossas armas espirituais é a oração. Eu vou orar por aquele que me persegue. Eu vou abençoar aquele que me abençoa. É a oração. A nossa arma espiritual é a oração. A nossa arma espiritual é o jejum. A nossa arma espiritual é a palavra. Tá? É assim que nós devemos lutar. Não é
com o braço, mas é na oração, é no joelho que a gente luta. Aleluia. É assim que o Senhor vai nos dar a vitória. Pai do Senhor, irmã. É na oração, é no joelho que a gente consegue a vitória. É amando o próximo, é amando aquele quem nos persegue, é orando por ele, né? O diabo fica louco com isso. Ele quer que você rebate, mas não, eu vou orar por essa pessoa, eu vou abençoar ela. Aleluia. É assim que Deus quer que nós reagimos neste mundo, tá? Glória a Deus, aleluia, tá? Então, que a nossa oração, que a sua oração, seja que o Senhor venha nos fortalecer, que a sua oração seja que você venha buscar a Deus cada vez mais, que a nossa oração seja de busca, né? Que nós venhamos vigiar, porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra, tá? Vamos vigiar, vamos ser como as virgens prudentes. Elas estavam vigiando quando o noivo chegou. Que nós podemos ficar atentos para a volta do Senhor. Ele está voltando, meus irmãos. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar. Ele não está tardando. Ele está tendo misericórdia daqueles que estão afastados do caminho. Ele está tendo misericórdia. E Ele quer que nós pregamos a palavra para que pessoas venham ao arrependimento, venham ao conhecimento da verdade. Por isso que o Senhor está tardando. Por isso que Ele não veio buscar ainda a sua igreja. Amém? Glória a Deus, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de busca ao Senhor, amém? É tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação, aleluia, é tempo de viver em santificação, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Meu Deus, continua ministrando no nosso coração. Meu Deus, a tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, viver uma vida de busca. Meu Deus, que possamos viver uma vida de vigilância. Pai, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos amar ao Senhor com todo o nosso coração. Que possamos, Senhor Deus... Ó Pai, seguir a paz com todos e a santificação, para que possamos ver o Senhor, Pai, que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, seguir, ó Pai, firmes até o final, meu Deus, para conquistarmos a coroa da vida. Meu Deus, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, nos ajuda, Senhor, nesses últimos tempos, nessas últimas horas, que possamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, Pai, que haja uma busca tremenda como nunca houve antes, Senhor. Que haja renovação, Pai. Que haja renovação. Aquele que está desanimado, vem, Senhor, venha renovar essa vida. Pai, venha trazer ânimo. Pai, aquele que não ora de madrugada, que venha arder no coração o desejo de te buscar nas madrugadas. Pai, que venha o desejo de jejuar. Meu Deus, em nome de Jesus, que arda o teu Espírito Santo nesta vida, Pai. Neste momento que arda, Pai, o desejo de busca a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Se o Senhor falou com você, compartilhe, amém? Vamos levar a palavra do Senhor adiante para que Jesus volte logo. Fique na paz do Senhor. Boa noite.